Análise de bolsa, dia 27 de maio de 2018. Vou começar com o petróleo lá fora, né? Porque está acontecendo esse negócio todo aqui. Eu quero falar um negócio bem interessante. Aqui o fractal, né, que eu já venho há 2 anos fazendo, aqui embaixo, né, que eu já estava mostrando, né? A data, né, acompanhando muito próximo à data. Claro que a figura não é idêntica, mas é muito parecida na forma, né? É impressionantemente parecida. E seguindo a data, né, os dias e o mês, mais o mês, né, porque não crava o dia, mas são dias próximos. Aqui era para fazer 2 de maio, né, e fez um pouco depois, que foi ali perto do dia 20, né, de maio, o topo do petróleo. E aí caiu, era aqui, né, caindo forte, eu botei o desenho caindo forte no futuro, que foi o que aconteceu, né. A gente vem para cá, olha lá, aqui já estava caindo, né, aí eu botei ainda bem mais para baixo, né, que era, isso aqui é o zoom, né, então as coincidências aqui nas retas azuis, e aí a última amarela que é incrível, né, porque pela forma o último topo é muito parecido, né, da amarela até a seta vermelha é a amarela até a seta vermelha, né, candles pequenos, fazendo uma inclinação muito parecida, né? E a queda reta, né? Bem reta. Que foi o que aconteceu depois dessa... Veio um candle mais forte, né? Que foi esse aqui, né? Esse aqui é o candle do petróleo mais forte. Aí o que eu quero mostrar que é bem interessante é que aconteceu aqui agora na Petrobras, né? Que o presidente anunciou que ia congelar o preço lá diminuir o preço do diesel por causa do negócio dos caminhoneiros, né? E aí você vê uma coisa bem interessante. Por quê? A Petrobras, ela começou a cair antes, ó, tá vendo? O petróleo laranja com laranja, ó, tava aqui, né, nessa laranja, e a Petrobras já tava na frente, ó, tá vendo? Fez o topo e caiu. O petróleo ainda não tinha feito o topo. Então já era um anúncio que, além do desenho do petróleo, né? Então a chance era muito grande de o petróleo estar fazendo um topo próximo. E aí o que acontece? Olha lá. O petróleo ainda estava no topo, a Petrobras já estava caindo aqui, ó, tá? E aí vem a queda, vem o negócio dos caminhoneiros, né? Um gap bem forte da Petrobras. E aí depois o petróleo faz a mesma queda, só que depois, ó. Esse candle forte é o equivalente a esse, né? No tempo, mas é como se ainda tivesse aqui o petróleo, né? Então o que significa? Significa o seguinte: a Petrobras, ela não caiu por causa da história dos caminhoneiros. Olha lá, por quê? Porque eu desenhei antes a queda. Petróleo é igual a Petrobras, praticamente, né? Então já estava desenhada a queda há muito tempo, há 6 meses que esse topo, eu já desenhei esse topo lá, né? Em maio. Foi exatamente onde a Petrobras fez o topo. E a queda era como? Era reta, olha lá, e a queda cai reta. É claro que eu não estou dizendo, é claro que o gap é por causa da história da diminuição do diesel. Óbvio, sai a notícia, cai. Cai forte. Mas o que o mercado já estava dizendo? Que a gente já ia parar no mesmo lugar. Podia demorar um pouco mais, mas o lugar que a gente ia parar é o mesmo. Quem não acreditar nisso não entende o que é o mercado. Mercado nunca é a notícia é sempre a desculpa. Claro que a notícia afeta, mas depois geralmente o que acontece? O que acontece é que sai a notícia e dá uma alta, aqui até deu uma alta e voltou, mas seria a Petrobras voltar a algo aqui, né, para mostrar que ela não é a notícia, e depois voltar a cair, porque já é um mercado de baixo. Isso é que normalmente o mercado faz. Claro que essa alta é muito difícil você mensurar, pode ser por aqui, ou pode cair direto, claro que pode cair direto, mas normalmente tem uma volta para o mercado mostrar que ele não é dominado pela notícia. Mesmo que não tenha volta, não foi por causa da notícia, primeiro que a Petrobras já estava caindo, ó. Então já era um mercado forte para baixo, ó, caindo reto, e aí veio a notícia. E o petróleo, né? Fortíssimo esse candle, né? Mostrando que... E eu desenhei antes, né? É o que eu sempre falo. O único jeito de você provar é você desenhar antes.
antes do topo ainda estava subindo, eu já desenhei o topo e a queda. Então, bem antes. Né? Aqui é a história de sempre, né? O ciclo de 19 anos de baixa que a gente está. E eu já tinha desenhado a alta e para mim começou a baixa. Né? É uma baixa no médio e longo lateral, né? Para depois cair mais forte. Aí nós vamos ver o detalhe, né? E aqui ó, a história de 7 em 7 anos você tem um fundo que nunca falhou, né? Então 2016, 2023. E você pode imaginar um topo de 7 em 7 também, 2011, 2018. Né? E aí 2018 mais 7 daria 2025, aqui é 2026, mas se você for para imaginar que é começo de 2026, o erro é muito pouco. Né? E essa história de 7 em 7 anos ser um topo, ela não é perfeita, mas tem vários acertos. Então é para ficar com isso na cabeça, mas sempre imaginando que pode falhar. Né? O fundo não, o fundo por enquanto é 100% desde 1960. Então o fundo é para acreditar com mais força. Né? A chance do fundo ser em 2023 é muito grande. Essa é a simetria do dólar, né, do dólar index, que corrobora com aquela análise do Bovespa. Já acertou a queda, tá vendo? Era uma queda que podia até ter vindo mais embaixo, ter vindo ali em 80, eu até imaginei ela no 77, 80, mas quando bateu ali no 88 e começou a trabalhar, a fazer uma acumulação, eu cansei de falar que a chance de ser no 88 era muito grande. Passava também a 729 semanal ali, que é muito forte, e a chance de ser um fundo era muito grande. Então, para mim, começou essa alta gigantesca do dólar index. Né? É claro que vai demorar bastante, né? Que são 3 anos pela figura, e é óbvio que não precisa, pode demorar mais ou pode demorar menos. Mas tendendo mais para demorar mais, né? Não precisa ser tão reto assim, né? Mas ainda dentro da figura. O dólar index já está no 94,100, acabou de fazer novo topo, agora, né, 94,120, e o fundo foi 88. Então, ele tem um topo ali perto do 104, né, próximo, tem um outro topo no 120 e tem esse no 166. Tá? O do 120 é esse aqui, ó, topo do 120, esse é o do 104, esse aqui é o do 120, e aí o que eu estou imaginando é ali no 166, né, que é e aí o nosso dólar iria para 10,12, né, que todo mundo me chama de maluco, mas eu fiz uma regra de 3, seria perto do 10,12. Claro que ali 8, 9 também é possível, porque é uma regra de 3, não é obrigado a essa regra de 3 se confirmar. Né? O nosso dólar não precisa seguir exatamente o que está acontecendo agora ou essa regra de 3 que eu fiz. Né? Não tem como... pelo dólar índice você prevê exatamente o preço do dólar. Mas eu diria que pelo menos acima de 6 o nosso dólar deveria ir, né, em relação a essa alta do dólar index. O dólar index, senhores, é o dólar lá fora, tá? É o dólar contra o euro 40% e o resto de 60% é contra as outras moedas do mundo que não tem real nessa cesta. Mas o nosso dólar contra real obviamente acompanha muito o dólar index. Aqui é aquela relação que eu falei, petróleo, Bovespa, né? Que é o Bovespa copiado 2011, mas aqui eu vou mostrar, tá? Tá muito parecido na data e na forma, tá? Muito não, né? Parecido, né? Porque a figura de topo não é tão igual. E aí o petróleo aqui, ó, agosto, setembro, outubro, que é o que eu sempre falo, e o Bovespa, agosto, setembro, outubro. E seria o que a gente faria agora, tá? Então, o petróleo, ó lá, fazendo essa figura e o Bovespa fazendo essa figura. Esse fundo é muito parecido, né? A diferença é que o Bovespa não perdeu o fundo, né? E o petróleo perdeu, né? Ou perdeu por um pouco, né? O fundo que tinha feito em agosto. Então, essa figura é a minha favorita, né? Eu vou até passar aqui para o Bovespa. Que é isso aqui, né? Isso aqui é 2011 Bovespa. Então, a coincidência aqui, o topo triplo e aqui o topo triplo.
tá? Aqui a gente até fez uma outra pontinha, seria um topo quádruplo, né? Mas eu acho isso muito parecido na forma, apesar, essa aqui é uma figura mais larga, né? Mas aqui, ó, por exemplo, você tem um W, tem um bolo e tem um outro vai e volta, né? Então aqui você tem o W, né? Tem o bolo e faz o topo. Então o W, o bolo e o topo. Aí teve uma queda aqui, uma volta, que aqui não tem, né? Então, mas de qualquer maneira é um topo triplo aqui, ó, descendente, né? Aqui um topo triplo descendente, e aí depois caiu forte, perdeu, aqui está mais reto, né? Atualmente está mais reto, aqui está mais inclinado. Por ele estar mais reto e pela data, nos leva também a imaginar que em vez da cópia da queda de 2011, pode ser a queda de 2008. Tá? A queda eu nem falei, a queda de 2011, a gente iria próximo do 62 e 66, que é entre essa azul e essa amarela. Essa azul é a 729 exponencial, essa é a 729 aritmética. Então, e pelo tamanho da queda de 2011, a gente iria exatamente entre o 62 e o 66, tá? Então, que caiu mais ou menos 23 mil pontos, e aqui, se você imaginar 23 mil pontos, do 80, aqui 87, né? Ou do 88, né? Se você quiser, vai dar lá no 65, né? E aí, sei lá, se cair 25 mil, vai dar lá no 62, 61. Então, é esse patamar aqui que eu estou imaginando de preço, mas eu estou muito mais na data, né? Por quê? Porque essa história de agosto, setembro e outubro, eu vejo no S&P, eu vejo no petróleo, eu vejo no Bovespa em 2011 e eu vejo em 2008, né? Por incrível que pareça, na queda de 2008 também tem isso. Apesar dela ter sido muito mais reta, no tempo ela tem essa história de agosto, setembro e outubro. Sendo que o que é? A diferença é o seguinte, agosto não fez um fundo, né? Aqui é agosto e aqui já é setembro, mas setembro tem um bolo, né? Então, em vez de subir, agosto fazer um fundo e subir para fazer o bolo em setembro, ele embolou em setembro, né? Que é mais ou menos o que tem naquela história da Copa de 2011. E aí o fundo aqui é outubro, tá? Aqui é final de outubro, em 2008, mas aqui é 29/5 de 2008, aqui, até sumiu aqui a data, mas aqui é 17/5 de 2018. Muito próximo, né? Uns 10 dias, acho que aqui é 19. Depois vocês olham, né, a data. E aqui um topo duplo, né, final, e aqui esse topinho duplo, muito parecido, né? E aí cai reto, e aí cai reto. Bem mais reto. E aqui está reto também. Então a data batendo, a forma batendo, os dois topinhos batendo. Então eu vejo uma chance de 2008. E o que é 2008? Lá para 15 de outubro, 10 dias antes aqui é dia 28, né? 10 dias antes vai dar lá dia 18, entre 15 e 18. E uma coisa interessante também, a gente partiu aqui a 88 mil pontos, né? O topo. O 2008 caiu 44 mil pontos. Se você tirar 88 de 44, você cai em 44. Então é bem cabalístico isso aqui, né? A gente caiu 44 e para no 44. Então é bem interessante, né? Essa queda também. E aqui essas duas azuis aqui faria isso aqui, né? E a roxa, sendo que em 2008 essa azul é muito parecida com essa roxa, né? Então seria o mercado também se repetir bem próximo, né? Normal. Pode repetir, seriam dois fractais, né? Repetição de dois fractais nesse momento aqui, né? A repetição, esse roxo repetindo esse azul e tudo repetindo a queda de 2008. Bem interessante isso também. Aqui a história é a figura do café, né? A simetria que eu falo que é maravilhosa, né? Essa alta aqui durou 6 meses só, né? Depois desse bolo aqui a gente sobe em 6 meses, por isso que eu estou falando do café.
Eu estou esperando essa alta já há algum tempo, né? Eu cheguei a ganhar dinheiro aqui no café, o café deu uma altinha ali para 170, depois voltou a cair, eu perdi dinheiro na queda, né? No final eu saí ou ganhando merreca ou num 0 a 0 honroso, né? Mas eu continuo comprado no café, né? Em pouca coisa, porque o café insiste em não ir, né? E ainda pode dar mais uma embolada pelo tempo aqui que eu estou calculando, ou pode ser por agora. Eu ainda acredito muito, e pela aquela figura maior, a gente não para aqui não, tá? Aqui é 223, a figura é lá no 360. Quer dizer, é uma alta fortíssima, né? Daria tempo de você sair comprando aos poucos aqui a hora que começar. Eu vou comprar para cima o café, tá? Vou comprar aos poucos, por quê? Porque aqui ele enganou muito, né? Ele sugeriu essa alta e voltou a cair, né? Mas mesmo que ele me engane de novo, eu vou comprar para cima. Não vou com lote muito forte, mas eu vou comprar aos poucos. Eu tô comprado já aqui, ó, nessa linha verde. Não é muita coisa, mas a hora que começar a romper esse topo aqui, eu vou começar a comprar para cima. Apesar da alta ser muito reta, eu vou pagar mais caro o café. Não muita coisa, mas vou comprar. Aqui aquela história do Gold igual ao Bovespa, né? É uma história bem interessante, né? Aqui você tem 5 topos, né? E aqui você tem 5 topos. E aí a queda forte, e aí a queda forte. A vantagem é o quê? O Gold está na frente. Então, pelo Gold, a gente isso é um detalhe do detalhe, né? Claro que não precisa ser exatamente esse número de candles aqui, se foram 8 candles, não precisa ser esse tamanho, mas o que dá a entender é que a gente está nessa voltinha aqui do Gold, tá? Então seria alguma coisa aqui para cima para depois cair reto, olha lá, e depois voltar de novo mais um pouco, né? Isso é um ABCD, e aí depois o Gold pelo Gold é ele cair muito mais do que isso, né? Que é também o que o Bovespa está mostrando. E aí o Bovespa a mesma coisa, né? Pelo Gold o Bovespa faria isso, que é parecido com 2008, que é parecido com 2011. Não afetaria nada você também copiar o Gold. O que afeta é o seguinte, vamos imaginar que o Gold para aqui e mete alguma coisa aqui para cima, por exemplo. E aí vem a pergunta, né? Cláudio, você imagina que o Bovespa copia o Gold ou copia 2011 e 2008? Senhores, eu fico com 2011 e 2008, tá? Eu acho os fractais do mesmo ativo bem mais interessantes que você comparar ativos diferentes. Por que eu acho interessante ainda manter, né, essa análise Gold Bovespa? Porque é mais uma confirmação, né? E aí, imaginando que, por exemplo, essa voltinha te dá um detalhe que lá em 2008 e 2011 não te dá, né? Então, passa a ser mais interessante ainda você acompanhar, né? Mas, quando faz alguma coisa muito diferente, eu fico com a cópia do próprio ativo do que a cópia de 2 ativos diferentes. Tudo que eu falei para trás é futuro, né? E é sujeito é uma análise dinâmica, né? O meu futuro atualmente é esse. Eu havia falado que a ideia é você procurar no futuro uma figura para cima e uma figura para baixo. E vão ter ocasiões que eu vou ver uma figura para cima e uma figura para baixo. Não é o caso, eu só vejo uma figura para baixo, quer dizer, figura para baixo, mas vejo duas. Ou 2008, ou a Copa 2008, ou a Copa 2011. Né? A diferença é que 2008 é bem mais reto, mas no tempo está muito parecido. Então, mais uma coisa que corrobora a história de agosto, setembro, outubro. Né? Fazer aquele W para depois jogar para cima. Porque 2008 faz um fundo em outubro e também sobe, e 2011 faz um fundo em outubro e também sobe. E é uma alta bem forte. Então, eu acredito muito nesse começo de figura, né? Que é aquela história do petróleo. Até vou mostrar essa figura maior do petróleo, né? Até 2023. Mas, então, tudo lá é futuro e aqui é presente.
eu tinha traçado essa reta roxa, né, no outro vídeo, e é lá, aqui a gente fechou abaixo, tá vendo? Então o presente deu venda, e aí o mercado veio embora, né? Então você estaria vendido depois desse fechamento aqui e ganhando direitinho, né? Perdeu o azul, você venderia mais, fez um bolo perto dela, e aí continua caindo. Amarela, né, fez uma reta amarela, que é uma reta fraca. Por quê? É uma reta muito inclinada. O que eu quero dizer com uma reta fraca? O que eu quero dizer é o seguinte, que o mercado ele pode tranquilamente dar compra pelo aqui agora, que é isso aqui, né? E seria isso aqui, né? Que é o que o futuro do Gold está dizendo, aquela cópia, né? E aí depois embicar, né? Claro que aí o setup ele vai dar venda aqui, ó, na perda. Ele vai dar compra, né, na rompimento da amarela e vai dar venda no rompimento da roxa. Claro que você vai ou deixar de ganhar um dinheiro ou perder um dinheiro nessa hora aqui, mas na média continua um setup ganhador, né? Aquela história. Então, setup é isso, né? É média de acerto. E uma ferramenta de presente, né? Aqui, os contratos dos estrangeiros, 10 mil, uma posição ridícula, né? Muito pouca, mas vendida, né? E aquela história que eles estão vendidos nesse patamar aqui de 75 mil, né? E a troca, né? Porque aqui eles estavam comprados, aqui eles passaram vendido. Então tem uma certa relevância essa troca de posição, que eu já via falando sobre isso, né? E o aqui agora, a seta maior, mostrando queda, né? Aqui essa amarela, eu dei esse zoom para a gente ver essa amarela, que é uma LTA mais importante, né? Porque é uma LTA mais longa, menos inclinada, mas, de novo, ferramenta de presente. Perdeu, é venda, não significa que perdeu, não pode voltar, ou não significa que você não pode estar vendido só porque não perdeu essa reta ainda, tá? Eu acho que, para mim, é um erro de vários analistas e traders, né? O cara fala que não é uma tendência de baixa porque não perdeu essa reta. Eu acho isso uma bobagem, né? Por quê? Porque, para mim, tendência não tem a ver com presente, né? Não é porque perdeu uma reta ou rompeu uma reta que a tendência passa a ser de alta ou de baixa. Tendência é uma coisa totalmente relativa ao tempo que você está imaginando. Porque, olha só, aqui você vai dizer que a tendência é de baixa ou é de alta? Depende, né? Se você pegar esse fundo de 1983, a tendência é de alta. Você tem uma linha aqui que não perdeu, e aí? Olha lá, até perdeu aqui, mas voltou, né? Que é a história que eu falo, não é porque perdeu a linha que vai continuar caindo. É uma ferramenta de presente. Na média, quando perde a linha, tende a cair, mas olha lá, perdeu a linha e subiu, né? Aqui em 71, olha lá, rompeu o topo e caiu. Então, é média de acerto, né? Rompeu. Se toda vez que romper você comprar, toda vez que perder você vender, na média você vai ganhar dinheiro. Mas você tem que ter o stop, né? Ou no fundo ou no topo e inverter a mão na hora que você for estopado. Então, aí isso dá dinheiro, mas é só um setup. Ele não diz o que o mercado vai fazer. A ferramenta que diz o que o mercado vai fazer é uma ferramenta de futuro. São os ciclos, os desenhos, a geometria comportamental, Elliott, qualquer ferramenta de futuro que você queira escolher. Claro que todas elas dependem do analista e todas elas são sujeitas a mudanças, né, ao dinamismo do futuro e a abortar a qualquer momento, que é o que eu falo. Então, esse negócio de dizer que a tendência depende de uma LTA ou de uma LTB, eu acho uma bobagem. Eu acho um erro, não é que é uma bobagem. Eu acho um erro isso, tá? Eu acho um erro. Você está confundindo ferramenta de presente com ferramenta de futuro. É igual a história que quando rompeu o topo histórico, vários analistas começaram a falar de 120, 130, 170. Né? Eu acho isso uma bobagem. Primeiro que o topo em dólar não chegou nem aonde eu tinha desenhado, né? Nem perto. Né? Eu tinha desenhado lá no 45, o topo em dólar foi no 27. Né? Na verdade, deu um peido em dólar. Né? Então, que é isso aqui, ó.
Essa é a figura em dólar, olha lá. Eu tinha imaginado o topo aqui, ó. É 40 mil, tá? Porque tem um outro fractal que dizia que o topo vinha aqui, né? A alta, desculpa. A alta vinha aqui e depois começava a cair tudo de novo. Quer dizer, a gente parou bem abaixo, né? E começou a cair. Parou aqui no Bollinger, né? Da 729 e começou a cair um pouco mais forte. Claro que pode voltar a subir, ir lá, ou ir nesse 120, 170 que todos falaram. O que eu quero dizer é o seguinte: você pode achar que vai no 120, 170 à vontade. O que não pode é você achar que vai no 120, 170 porque rompeu 73 mil, né? Que estava aqui. Deixa eu pegar o... Isso para mim é um erro. É um erro de análise. Por quê? De novo, você está confundindo ferramenta de presente com ferramenta de futuro. Olha lá, rompeu o topo nominal. E daí? Né? Eu já tinha posto lá o final do mercado no 80 mil, quando estava aqui. Né? Por causa desse tamanho aqui. Né? Morria lá perto do... entre 77 e 81 mil. 81 mil, eu acho. Foi até 88, tudo bem, foi um pouco maior que isso aqui. Mas... eu já tinha desenhado a alta e a baixa, então para mim o rompimento do topo histórico não significava nada, na verdade. Era o que eu estava esperando, na verdade, e depois voltar a cair. Né? Então, não é porque rompeu o topo histórico que tem que ir em algum número, 120, e chuta um número, né? O cara fala 100, o cara fala 120, 170, e ninguém sabe por quê, né? Ninguém sabe de onde o cara tira isso. Chuta um número e... todo mundo sem saber da onde veio esse número. Né? Mas é o de sempre. Né? Então, para mim, é um erro isso. E por isso, porque é uma confusão com ferramenta de presente com ferramenta de futuro. Para mim, ferramenta de presente é só um setup. E rompimento do topo histórico é só um setup. Na média, você compra, dá dinheiro, que foi o caso. Comprou, deu dinheiro. Né? Agora, perdeu um fundo. Por essa mesma teoria que você rompeu o topo histórico, você comprou, perdeu esse fundo depois desse bolo, você deve estar vendido. Né? Aí fala, mas Cláudio, se voltar a subir? Se voltar a subir, você volta a comprar. E isso dá dinheiro na média. Tá? Então, é isso.